Boa tarde. Meu nome é Kelly Teixeira, eu faço parte da equipe do SESC, não aqui do SESC Belenzinho, mas da Administração Central, que é a nossa vizinha aqui. Faço parte da equipe de artes visuais lá e fico especificamente responsável pelo acervo de obras de arte do SESC. Mas tenho formação em artes visuais e tenho uma paixão especial pela arte e educação, pela educação, então foi um prazer participar também desse encontro, da discussão e poder contribuir um pouquinho. Quando a pergunta chegou, né, e o convite, ela, como toda pergunta, ela tem diversas respostas, né? E a gente poderia trazer diversas dimensões para essa pergunta. Mas, no subtítulo, né, da pergunta, quando trabalha ali a questão das parcerias e redes, inicialmente a primeira impressão que eu tive, ou a abordagem que eu poderia passar, era em relação à parceria do próprio SESC com a Bienal. E o que seria uma outra dimensão também possível de trabalhar e discutir a questão das relações institucionais e tal. Mas a própria questão, né, a questão da festa, do festejo, ela já dá uma outra dimensão que é mais poética e mais humana até. Então, na discussão, eu pensei em trazer muito mais para a questão das relações pessoais mesmo do que, de fato, das parcerias institucionais. Embora na discussão também tenha aparecido um pouquinho disso no âmbito educacional, né, institucional. Então, é difícil, na verdade, fazer um relato em pouco tempo do que foi discutido, porque era um grupo grande, participativo, e fazer esse resumo de forma concisa é bastante difícil. Mas eu vou tentar aqui contar para vocês um pouquinho o caminho do raciocínio que o grupo foi tomando para responder ou tentar trazer outros questionamentos para essa primeira pergunta disparadora. Então, eu propus bastante essa questão do diálogo. A primeira ideia, na verdade, era que as pessoas se apresentassem e falassem um pouquinho do porquê que elas escolheram essa pergunta para participar. E aí, dos relatos ali, a gente já falou da questão da própria escolha, de estar naquele grupo e falando desse assunto já é uma escolha, e participar da festa também é uma escolha. Depois eu tentei pedir para o grupo para a gente pensar um pouquinho, até usei o termo assim, da gente tentar degustar um pouco a frase, né, a pergunta, parte por parte, e aí depois tentar fazer uma amarração. Então, a primeira questão era da gente discutir, de fato, o que é a festa, o que compõe a festa, quem participa da festa, que momento acontece a festa, e o grupo foi trazendo, então, algumas coisas. Em relação a esses elementos, né? Então, a questão da alegria, do prazer de estar na festa, do encontro, o espírito de festa, de você estar nesse espírito de festa, a questão da própria escolha, que foi um pouco que a gente trouxe, né, quando as pessoas estavam ali colocando por que elas tinham escolhido aquela pergunta, e aí até remetendo um pouco à questão do facultativo, que o Oramas trouxe também no discurso dele, né? O momento da festa, ele pode ser um momento mais pontual, num período de tempo determinado, mas ele também pode ser o processo, né? O grupo deu alguns exemplos de tipos de festa, que às vezes as pessoas festejam mais no processo de construir a festa do que na festa em si. Então, a gente também falou dessa questão de que a festa ela não é num tempo determinado, ela pode acontecer num período de tempo mais longo, no processo mesmo. Falou-se também dessa questão da festa como algo que faz sentido, que dá vida, que também foi um pouco que o Nino colocou, né, no depoimento dele, e de se permitir a experiência, né, de se despir e estar vivo e participante daquele momento. Depois a gente tentou falar um pouquinho da própria questão desse subtítulo, né, da parceria e da rede, o que também, por definição, essas palavras poderiam nos trazer.
Então, a questão da parceria também em relação ao encontro, que pode ser tanto do âmbito institucional como da pessoal. A questão da rede também, da conexão. E foi engraçado que foi um momento que a gente estava discutindo as diferenças até, né, o que poderia ter diferente entre a parceria e a rede, e aí surgiu na discussão a questão da hierarquia, né, como que na rede, por exemplo, não tem a hierarquia porque estão todos conectados dentro de um mesmo patamar ou momento comum, né? E aí surgiu também essa coisa do festejo como algo de estar junto com o outro e na mesma direção. Dentro dessa história da quebra de hierarquia, que a gente também fala da questão do ritual, de como que o ritual às vezes pode acontecer e que elementos compõem o ritual, ou quem é o dono da festa, por exemplo, se ele tem uma participação maior ou melhor do que os outros que estão nessa festa. E a gente começou a ir, então, para uma outra direção, que era, e tentando costurar um pouco dessas definições todas e tal, para o campo da educação. Então, como que a gente traz a questão do festejo, da parceria, da rede, da não hierarquia dentro de um processo de relação com o outro e num processo educacional. Então, considerando que o processo de educação pressupõe o encontro e o encontro de iguais, como que ambas as partes se dispõem de forma bastante livre para a troca, de fato, e para festejar junto. Nessa discussão, foi interessante que surgiu também, às vezes, dentro do processo educacional, e a instituição, ou escola, ou museu, ou como que a educação formal ou não formal se relacionam, a própria relação do professor dentro da escola, como que ele estabelece essas parcerias. O museu, quando recebe um grupo de fora, como é que as próprias pessoas que trabalham nesse espaço recebem essas pessoas. E aí a gente foi falando, direcionando um pouco para essa questão do convite. Como é que a gente convida essa pessoa a participar de uma festa? E aí, que abordagem que eu uso nesse convite, que linguagem que eu uso nesse convite para que essa festa se torne interessante para esse possível parceiro. E isso, de novo, né, pode se dar dentro das relações institucionais como das relações pessoais. E aí, por fim, eu falei, comentei de um termo que eu tenho pensado muito e relacionado à questão da educação, da arte-educação, desse encontro, que é a questão da gentileza. Como que a gente é gentil com o outro? E aí essa gentileza no sentido de se despir, de estar aberto a ouvir, a estar disposto a trocar, e como isso pode se dar numa festa. Então, por exemplo, quando a gente convida alguém para uma festa, a gente está sendo gentil, desde que a gente convide de forma verdadeira, né? E como isso a gente pode transpor para a relação mesmo dentro da educação, e ampliando para o trabalho de arte e educação em geral. Nesse sentido, quase como um fechamento ali, o grupo trouxe a questão da comunhão, da festa como espaço de comunhão, de estar junto na mesma direção, com pessoas que têm o mesmo interesse e sem essa relação de hierarquia. A gente falou um pouquinho também da questão dos códigos, né? Quando a gente começou a discutir em relação à própria comportamento das pessoas num determinado espaço, e a gente falando da festa como um evento social também, e que existem diversas formas de festa, e cada festa a gente se coloca de uma forma, a gente pensou também na questão de tanto apresentar, e aí, de novo, né, fazer esse convite para a pessoa que a gente está convidando para festejar, e apresentar os códigos da festa, como
a permanência, né? Toda vez, quanto mais a gente festeja, mais a gente sabe lidar com os códigos da festa, com o outro que está festejando junto com a gente, ou com o próprio espaço onde a festa se dá. Eu acho que era um pouco isso. Às vezes as ideias ficam mais soltas, assim, mas acho que tentei minimamente condensar numa fala pequena o que o grupo trouxe para a gente, para essa discussão. Obrigada.